assim, como uma opção, eu vou, como eu tinha comentado ontem, apresentar casos ilustrativos, vamos dizer assim, de algo que se pode fazer no centro espírita, envolvendo esses 3 M's, quando nós nos disponibilizamos a auxiliar em casos que são casos médicos, de pessoas que de uma maneira ou de outra, buscando o acolhimento fraterno ou de outras formas, chegam e pedem ajuda para as pessoas da sua família que estão com problemas sérios de saúde. São centenas e centenas de casos, porque esse é um trabalho que vem se desenvolvendo há muito tempo, décadas. Então, como nós temos algumas horas, eu escolhi alguns casos que são, por isso mesmo, ilustrativos, mas são muitos e muitos, e a grande maioria com bons resultados. E ao mostrar casos com bons resultados, a ideia é a ideia de uma semente. Por quê? Porque apesar de há mais de 20 anos, graças ao progresso da ciência médica, nós estarmos, durante essas 2 décadas, vivenciando, quanto ao mundo todo, o novo modelo, o novo paradigma, religiosidade, espiritualidade em medicina, como ciência, o que acontece é que, na casa espírita, dependendo do preparo, do estudo, da capacitação, da vivência, não é? Os grupos vão se aperfeiçoando em busca de mais trabalho e com melhores resultados. É aquilo que qualquer médico deseja: medicar, enfermeiro, enfermeira, profissionais de saúde na medicina pública e na medicina privada em relação aos seus pacientes. Então, o que eu vou mostrar aqui é um punhado de casos, mas em meio a muitos. Porque vocês têm esta ideia, as doenças no planeta são milhares de tipos diferentes. Doenças físicas, transtornos mentais. Nós somos, lembrando de Emmanuel, a Terra um grande educandário. Mas no dia a dia, com ele, com Kardec e com essas vivências, em que os médiuns observam a realidade espiritual da Terra, na verdade, esse mundo que é o nosso, é o único que nós conhecemos um pouquinho melhor. E se temos a ferramenta da mediunidade, conhecemos melhor ainda, como ninguém conhece. Porque sem a vidência de médiuns preparados, tudo continua oculto. As pessoas vivem as suas vidas naturalmente, as suas reencarnações, somos 8 bilhões e 200 milhões no mundo, sem ninguém prestar atenção no que pode existir do outro lado e conhecendo o que existe lá, que isso seja útil para que nós, do lado de cá, estejamos mais atentos para vivermos as nossas reencarnações, compreendendo o projeto divino para todas as ovelhas da terra, que somos nós, para que nós, uma vez reencarnados, não percamos mais tempo, não nos distraiamos, como temos feito ao longo dos séculos, e vivendo uma evolução muito morosa, um progresso muito lento. E isso significa o quê? Muito obrigado, querido. Isso significa o quê? Quanto menos nós nos adiantamos em busca das virtudes, em detrimento daqueles vícios morais, vamos dizer, comentados ontem, né? Menos felicidade. A felicidade vai demorar mais para cada um alcançar. Porque felicidade em parâmetros de vida eterna
é aquilo que tem a ver com tudo que Jesus procurou orientar a humanidade há 2000 anos. Valores, princípios, boas escolhas, atitudes ligadas àquilo que são o conjunto maravilhoso das virtudes espirituais. Então, nós vamos apresentar os casos. Depois de um certo momento, quando eu terminar, nós podemos fazer uma pausazinha e depois voltamos, perguntas e respostas sobre essa apresentação agora e também o que faltou de ontem. Lembram que foram perguntas que ficaram sem resposta? Então vamos ver se até às 6 da tarde nós terminamos isso, não é? Conforme planejado. Tá bom? Eu não vou falar meia-noite, porque o meu avião sai às 7. Então eu tenho que correr para Confins, que é para poder voltar para casa a tempo. Então, deixa eu mostrar. Pois não. Por favor. Muito obrigado. Então vamos lá. Primeira ideia, já está passando aqui atrás? É que eu não tenho a visão. Então, o estudo de casos reais ilustrativos de uma nova medicina. Por que nova? Num certo sentido, é a mesma de sempre. De 6 milênios, desde Imhotep, lembram? No Egito Antigo, passando por todos os que contribuíram mais, até uma medicina maravilhosa, ainda dentro do modelo materialista, mecanicista cartesiano. Mas de 20 anos para cá, como vimos ontem, as coisas estão se aperfeiçoando com a ideia da espiritualização da ciência médica. Inclusive a espiritualização no cuidado, na relação médico-paciente, na relação médico e família dos pacientes. Como nós lembrávamos ontem, elementos que você hoje vê, sobretudo no Brasil, oração em cirurgia cardíaca, prece intercessória para doentes cardiopatas do mundo inteiro. Outros elementos que também são diferenciados em relação a tudo que a medicina trabalhou ao longo desses milênios. Então, essa é a nossa ideia. Estamos no 19 de abril deste ano e nós então vamos adiante. Uma observação, e ao deixar aquele emblema da UERJ, é para que eu me lembrasse de comentar com vocês que nós estamos agora, vamos dizer, num estudo espírita. Mas, para vocês lembrarem de ontem, este tema, nós tivemos a oportunidade de apresentá-lo no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, chamado CREMERGE, salão lotado de colegas médicos que se interessavam em estudar esta fronteira medicina e espiritualidade. Eu deixei como espiritualidade, eu não coloquei medicina espírita, porque cada colega tem a sua crença ou a sua descrença nas questões espirituais. E nós respeitamos todas, deixamos em aberto. Do mesmo modo, esse emblema, o UERJ, é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Medicina. E nós falamos para estudantes, residentes, pós-graduandos, colegas de várias áreas, no âmbito da universidade. E fizemos isso numa outra que tem o jeito UFF, Universidade Federal Fluminense. Do mesmo modo, por quê? Porque os colegas, os estudantes de medicina, muitos deles, aliás, são espíritas, e eles movimentam estas discussões, estas apresentações, para que a coisa vá adiante. Tudo isso que vocês vão ver hoje é ou são sementes. Mas nós, quando temos essas sementes
vivenciadas no dia a dia, nós antevemos como que a germinação, o florescimento, a frutificação que todos nós vamos conhecer melhor ainda nessa vida e com certeza em outras vidas no futuro. Por quê? Porque é um progresso, como também se diz, é um caminho sem volta. Não há mais como retroceder. Então, em vidas futuras, tudo isso vai ser muito mais simples, natural, lógico, oportuno do que é hoje. Se eu chegar agora em Varsóvia, na Polônia, numa faculdade de medicina, talvez eu não possa falar isto com a mesma naturalidade que em Divinópolis, ou no Rio de Janeiro, ou em Nova York. Por quê? O mundo é muito vasto. As universidades têm todas elas a sua história. As populações, os pesquisadores, cada um tem as suas reflexões, o seu entendimento. Então isso não é para ser um passe de mágica e de repente todo mundo está fazendo do mesmo. Mas o progresso nesses 20 anos, como algo que eu estou comentando agora com vocês, tem sido um progresso maravilhoso. Nós mesmos, nessa torcida pela frutificação, nós não imaginávamos que nós iríamos ver o interesse das sociedades médicas, dos conselhos de medicina, para o trabalho de divulgação e prática nessas fronteiras. Então, assim como às vezes nos convidam para a abordagem teórica como essa de hoje, a de ontem, existem grupos, não só espíritas, mas espiritualistas e grupos universitários, fora do Brasil inclusive, que convidam para formação de equipes mediúnicas. Lembram do binômio? Mediunidade e magnetismo, ou fluidoterapia, como quisermos. Então, têm surgido esparsos convites para que nós viajemos e possamos partilhar não apenas assim resultados, como vamos fazer agora de manhã, mas como obtê-los. História é essa de mediunidade, de mundo espiritual, de ação dos desencarnados sobre os encarnados, vidas passadas. Que história é essa? Tudo aquilo que para nós é tão simples, tão natural, a partir da data comemorada ontem, 18 de abril, com Allan Kardec, isto não é, vamos dizer, algo que já contemple o mundo todo. Espiritismo, muita gente não sabe o que é. O Brasil todo sabe muito bem, por causa daqueles pioneiros que vieram, reencarnaram, como vimos ontem, sobretudo em Minas Gerais, não é? Como Francisco Cândido Xavier e Eurípides Barçanufo, não é? Dona Ivone do Amaral Pereira, de tal forma que o mundo é heterogêneo, sobretudo. Uns têm guerras, outros promovem a paz. Entendem a ideia? Então, até isso ser uma coisa harmônica, uniforme, demanda tempo, mas nós chegaremos lá. Lembrando do que vimos ontem sobre o PubMed, a palavra oração. Eu tenho quase 90 mil artigos, todos eles feitos em hospitais, por médicos e pesquisadores na área da saúde. Então, isso é um avanço extraordinário. E claro que devemos a Kardec isto também, no sentido de que ele, com a base que ele nos trouxe, na companhia dos espíritos da codificação, nós hoje, quase 170 anos depois, podemos conversar em Divinópolis com estas coisas com muita naturalidade. Tá bem? Então, quando fizermos depois a etapa das perguntas, vocês fiquem à vontade para perguntarem também sobre essa singela apresentação.
Vocês estão vendo um triângulo. Na verdade, esse triângulo, claro, lembra uma pirâmide. Eu tenho aspectos na base e aspectos científicos de metodologia científica médica até o ápice. Então, em medicina, em ciência de um modo geral, mas em medicina em particular, você tem uma infinidade de tipos de pesquisas científicas. Umas, como as da base, são bem comuns, bem universais, mas elas não permitem conclusões mais importantes, mas chamam atenção para o tema. Na medida que eu vou subindo até o ápice, eu vou encontrando lá em cima estudos de uma metodologia científica cujos resultados eu posso aproveitar definitivamente. No sentido, olha, nada vai mudar isso. Conquista definitiva. Quando eu apresento o chamado estudo de casos, isso é algo que fica mais ou menos no meio da pirâmide. Nem tanto lá em cima, nem tanto aqui embaixo. Em que sentido? Olha, é importante o que você vai mostrando, mas isso não quer dizer que, vamos dizer, a abordagem, a metodologia utilizada tenha uma validação científica definitiva. Na verdade, é para chamar a atenção, mas que chame. Porque ao levarmos estas coisas para colegas nas faculdades, no Conselho de Medicina, isso é a tal semente. E que floresce, frutifica na alma de cada pesquisador, de cada colega da área da medicina. E ele vai se engajando e propondo outros estudos em equipes, seja na cidade que for, para levar isso adiante, buscando o ápice da pirâmide, porque aí ninguém questiona mais. Vocês entendem a ideia? Com licença um instantinho. Então, estudo de casos, como eu coloco aqui, essas duas mãos, elas são como que um símbolo, como que de união entre o terapeuta, ou ela, e o paciente. Uma aproximação dos dedos indicadores. Por outro lado, também representa a ajuda de benfeitores, de espíritos desencarnados, experientes e amorosos, quanto aos enfermos do lado de cá, que são aqueles que precisam de uma ajuda a mais. Ontem eu comentei, a psiquiatria moderna atual, ela é toda farmacológica. Tem depressão, antidepressivo. Às vezes uma consulta de 15 minutos. Às vezes o médico nem olha nos olhos do paciente. E aí já vê que é depressão, porque não é difícil, e já prescreve e cumprimenta e se despede. Então, a ideia qual é? A ideia é de que haja cada vez melhor qualidade, espiritualização dos atendimentos médicos profissionais. Eu até preciso comentar, antes da espiritualização, a humanização. Então, o médico, ele pode não curar, mas ele precisa, deve, é convidado a, pelos grandes pioneiros da história da medicina, a serem acolhedores, a serem humanos, a tratarem os pacientes, crianças, adultos, jovens ou idosos, e eu ainda vou brincar com o comentário, e os doentes desencarnados, que são bilhões esperando ajuda do outro lado, com humanidade e, ao mesmo tempo, com espiritualidade. Então, o que acontece? Os casos chegam das formas mais diversas de pessoas, vamos dizer, a exemplo do primeiro caso,
do mundo todo, porque temos o Facebook, o Messenger, temos o WhatsApp, não é? Temos as redes sociais, os trabalhos vão sendo capilarizados, vão sendo divulgados, as pessoas ficam conhecendo e pedem ajuda, o que é natural. Então, repara, eu recebo por WhatsApp o caso do Rafa. O Rafa é de Raffaele em italiano. A mãe me escreveu, o Rafa era autista de 9 anos quando o caso chegou, a família toda vivendo em Roma, porque a mãe Fabiana casou com um italiano e morava lá há muitos anos. Então, vários tratamentos sem melhora. Tratamentos na Itália, onde é, claro, um país europeu com uma medicina muito boa. Mas é uma medicina convencional, acadêmica, sem espiritualidade. Vários tratamentos sem melhora. Vários por quê? Porque todas as crianças ou jovens com TEA, sobretudo níveis 2 e 3 de suporte, precisam de várias abordagens úteis, como aqueles que conhecem os casos sabem muito bem. Então, só que medicamente, ao contrário do antidepressivo, do antipsicótico, do ansiolítico, não tem antiautismo. Talvez daqui a 20 anos tenhamos, mas mesmo assim, como no caso da depressão, da ansiedade, da psicose, a droga, o melhor remédio, trata o efeito, não trata a origem. E a origem é tudo em medicina. Só que por milênios da história dela, os médicos da ciência médica, como comentávamos ontem, não têm ideia. Oncologicamente, os colegas dessa área importantíssima, os cânceres, os tumores, as doenças oncológicas, são universais. Você tem uma epidemia, entre aspas, de câncer de mama, de câncer de próstata, de pulmão, de estômago, de fígado, de cérebro e assim por diante. Mesmo com a oncologia preventiva trabalhando muito, o número de casos de câncer na Terra só aumenta. Então, tudo é muito delicado. Então, nós nos lembramos que é importante nós buscarmos algo além. Da mesma maneira para as doenças ou transtornos mentais. Para que nós não tenhamos que, na hora de suspender uma medicação qualquer, semanas depois termos que voltar tudo, porque não deu certo o desmame da medicação. Por quê? Porque a medicação controla os sintomas, os sinais da enfermidade, mas elas não são curativas no caso dos problemas psiquiátricos. Então, vários tratamentos sem melhora. Dificuldade dos pais, separação iminente, problemas psíquicos muito leves dos seus 2 irmãos. Assistiu palestra na internet. E aí ela escreve. E ela disse uma frase que eu chamei assim como uma frase muito atípica. Estou sendo invadida por pensamentos suicidas. Ela, a mãe Fabiana. Me socorra, por favor. E algo mais delicado ainda. Hoje meu pensamento é, 2 pontos. Eu ou o Rafa nessa vida? Nunca tinha visto, nem quero ver mais uma expressão assim de tanta dor, de tanto sofrimento de uma mãe em relação ao seu filho. Pois bem, eu vou mostrar para vocês, porque eu sempre peço, por favor, eu sempre peço nome completo, idade, endereço e ou fotografias ou imagens, como vídeos. Porque a pessoa está em Roma, ela não vai no meu consultório. Você pode colocar em tela inteira, por favor? Mas eu preciso.
Também, se der, se não der, não tem problema. Enquanto isso, eu bebo água. Não. Todo o PowerPoint. Para eu poder usar a tela inteira, se possível. Como ontem. Então, o que acontece? Eu sempre peço os elementos para você poder começar a cuidar do caso. Nome completo, idade, endereço e foto. Tá bem? Então eu vou mostrar o primeiro vídeo que a mãe me mandou do Rafa. Um segundinho. Muito bem. Aqui é o menino Rafa, de 9 anos, o primeiro vídeo que a mãe me mandou, e vocês ouvem no fundo o pai conversando com ele em italiano, né, e a mãe filmando, para nos enviar, para eu poder ter uma ideia do caso dele. E, em geral, brincando um pouco, quando eu peço as imagens, eu vou mostrar um caso, que é o do Rodolfo, em que a esposa mandou um DVD com 140 fotos. Sério, com a ideia de que quanto mais imagens, mais fácil a obtenção de um êxito maior no tratamento. Mas aí ela mandou aqui também. Ele em casa, numa crise de ansiedade. Diga-se de passagem, ele sempre foi muito bem tratado pela mãe e pelo pai, em todos os sentidos. Pais muito amorosos, né? Vivendo, vamos dizer, o desafio de cuidar de uma criança de nível, eu diria, 2,5 de suporte no autismo. Hora do lanche. Esse é o pai. Em geral, as crises são imotivadas, no sentido de que não houve aspectos desencadeantes aparentes, mas eles existem quanto às ações dos desencarnados. Ninguém tem transtorno mental, seja ele qual for, sozinho. Ontem conversávamos isso. Passeio de carro. Enfim, nós abrimos o caso numa equipe devidamente preparada para isto. Entramos naturalmente no passado. O passado dele foi iluminado para que nós soubéssemos o que estava como que por trás desse sofrimento todo. E isso é análogo a qualquer caso, seja qual for o transtorno, sobretudo, mas não somente nos casos de autismo. Então, aqui era um contexto de guerra. Uma guerra europeia mais ou menos recente, com muitas vítimas, e muitas delas
ligadas às ações dele, às escolhas dele durante os dias de combate. Não vou dar detalhes, porque não são tão importantes assim, mas havia muitas vítimas desencarnadas, como de hábito, fluidicamente. Não existe o cordão fluídico da encarnação? Todo mundo encarnado tem, desde bebê, desde embrião, até a desencarnação de qualquer um, adulto ou criança, quando esse laço se rompe. Aqui é análogo. Há uma ligação. Quando você transgride as leis de Deus e gera sofrimento para alguém ou para muitos, cria-se o mecanismo divino, uma ligação fluídica. É nesse sentido que eu fiz a analogia com a questão do cordão fluídico dos reencarnados. De tal maneira que esse vínculo, ele é escuro. Ele pode ser fininho, tênue, mas é o suficiente para que haja um entrelaçamento entre o paciente de hoje e aqueles que se sentiram prejudicados de alguma forma, e às vezes de uma forma muito violenta. E às vezes são dezenas, às vezes são centenas, como nós vamos ver ainda hoje, não sei que horas. Mas a ideia é de que os médiuns percebem isso. E qual é a proposta? Para você aliviar um caso como esse e milhões semelhantes ao longo do mundo todo, você precisa ajudar os que estão ligados a ele fluidicamente. Então, quando são poucos, é mais fácil de você administrar na reunião mediúnica. E aí você tem 2 ou 3 psicofonias e você faz o principal. É um atendimento mais consistente quando as vítimas são recebidas pelos médiuns de psicofonia e incorporação. Mas, em guerra, você precisa ter alguma coisa diferente. Por quê? Porque os médiuns vêm, são centenas ou milhares em andrajos, deitados, decepados, ensanguentados. Depende que guerra foi, onde e qual era, vamos dizer, os armamentos, eram os armamentos da época. Bombardeios, mísseis, tiros, explosões, vitimando cidades inteiras. Então, para nós cuidarmos de um número maior, ou nós vamos precisar de 10 reuniões para abrir sempre os mesmos casos, para você poder, vamos dizer assim, ampliar os horizontes do atendimento, porque se você atende 2 ou 3, e os outros? Não se pode deixar. Sofrimento é igual, contexto é igual. Passa a ser, quando o mundo maior levanta o véu do passado de cada paciente, para nós termos uma ideia do que houve, eles já sabem por que fazem isso. Porque sabem que aquela equipe não vai parar o atendimento enquanto o último que esteja sendo visualizado não for acolhido, resgatado, desligado. Lembra do cordão fluídico desse tipo? Você vai cortar esse vínculo com mecanismos e, vamos dizer, procedimentos e técnicas muito simples para você ajudar aos que estavam atrelados. E de tal maneira que os fluidos magnéticos, olha o tema, mediunidade, magnetismo e medicina. Exatamente o caso do Rafa é um exemplo. É um caso médico, sem equipe mediúnica capacitada, nós não damos um passo. E o magnetismo, porque lembram dos andrajos? Não basta apenas desligar como um circuito elétrico.
que, aliás, é algo da medicina. Lembram de André Luiz nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade? Ele trabalha a ideia da mediunidade em termos de circuitos elétricos, fazendo uma comparação. Mas isso é tema para 2029. Enfim, a ideia qual é? É resgatar, é cuidar de todo mundo. E é essa libertação de todas as vítimas quanto ao seu algoz e do algoz contra aqueles que hoje cobram essas demandas ou dívidas, que há uma chance maior do caso evoluir bem. Por quê? Porque a equipe espírita agiu nas origens. Outra ideia para deixar uma sementinha para o futuro, 2044, a ideia qual é? Lembra de bulbo de cebola? A cebola não tem várias camadas? As cebolas que eu uso para cozinhar têm. Acho que todas têm também. Então, quando nós entramos num contexto de guerra de alguém, ou de sofrimento coletivo em que o paciente de hoje teve responsabilidade, é uma faixa. Como nós somos espíritos de múltiplas reencarnações, quando nós vamos mais para o pretérito, nós errávamos mais. Lei de progresso. Vocês já imaginaram cada um de nós há 2, 3, 4, 6 mil anos atrás? Talvez estivéssemos parecidos como hoje, mas uma tendência da lei de progresso é que quanto mais no passado, menos adiantados, mais imperfeitos e, portanto, mais capazes de, ignorando as leis divinas, nós nos comprometêssemos. Por que estamos todos juntos na Terra? Qual é a nossa característica básica? Imperfeições morais. E estamos aqui para trabalharmos de uma maneira linda essa demanda toda e buscando as virtudes que nos diferenciam para uma felicidade no amanhã, no porvir. Pois bem, o que acontece? Passou mais ou menos um mês. É claro que ela tinha o meu WhatsApp, a mãe. E aí eu recebo uma primeira mensagem em que ela coloca assim: hoje brindaremos 2 semanas do Rafa sem crises. Gratidão. Passou mais um tempo, eu devo ter cumprimentado, isso já tem um pouquinho de tempo, e aí ela escreve de novo: já chegamos a 2 outras semanas do Rafa sem crise. Isso demonstra o quê? Sem crises como estas que vocês acabaram de ver. E que para os pais, para o próprio paciente, para os 2 irmãozinhos, é o céu. Comparando com o peso daquelas vivências diárias. Reparem que ela mandou alguns vídeos em situações variadas dentro de casa ou passeando. A ponto dela ter mandado no WhatsApp aquela frase que preocupou muito, ideação suicida, e ela ou o filho nessa vida. Isso é muito delicado. Enfim, aí o que acontece? Ela espontaneamente me mande um beijo, diga que me ame, que me ama. Essa é a irmãzinha dele, todo mundo ali brincando lá em Roma, no prédio. Ele aqui, você poderia dizer, ele está num momento intercrises. Bem, só que não é isto, e já percebíamos que não era isso, primeiro, pela eficiência do resgate aos sofredores que foram feitos, esses resgates, semanas antes. Mas ela continuou se comunicando para mandar coisas assim, ó. Isso é ela. Isso é a mãe
comemorando, se mostrando para nós assim com uma certa alegria em função do bem-estar do filho. E aí o que aconteceu? Reparem que essa senhora é a Fabiana. E ela e essa aqui, ó, é a mesma. Não tem uma semelhança? Pois bem, eu conversei com ela, mandei mensagem de que eu estaria indo para a Itália, para a região de Ravenna, de Pádua, para fazer um estudo com espíritas e com colegas médicos. Um pequeno seminário com 240 pessoas inscritas, para falar dessas coisas, dessa fronteira, medicina, espiritualidade, etc. E aí ela falou, o quê? Você vem à Itália? Onde vai ser? Aí eu expliquei, eu vou te ver. Eu nem acreditei muito, mas não é que ela saiu, pegou um trem, veio de Roma para Ravenna, onde houve o encontro. E é claro, já éramos mais que amigos, não pensem em nada, somos apenas amigos até hoje, apesar de um abraço assim, com um sorriso como dessa mãe. Isso é a recompensa, no sentido de vermos qualquer um da família sorridente, depois de tantas angústias de antes. Aí ela me mandou isso aqui, ó. Tio, sou eu. Ela pedindo para o Rafa mandar um beijo para o tio Sérgio. Então, esse sorriso não diz tudo? Por isso que esses exemplos nós levamos desde 2008 a 18 anos, aos congressos mundiais de psiquiatria. Porque se existe alguém que precisa conhecer o antes e o depois, quando a abordagem é do paradigma, do modelo medicina e espiritualidade, mas é algo além, porque é espírita, são os colegas psiquiatras do planeta, que desconhecem completamente isso. Isto não existe se a abordagem é farmacológica, se é medicamentosa. Por mais que seja esse resultado que todos os colegas queiram, mas que com a psiquiatria convencional, acadêmica, ainda não é possível. Mas graças à doutrina espírita, portanto, a Allan Kardec e os espíritos da codificação e os benfeitores, não somos nós que alcançamos isso, são eles. Nós apenas temos o fluido vital, temos o magnetismo. O paciente desencarnado, encarnado, é trazido desdobrado, incorpora, entre aspas, no médium e recebe o passe magnético por outra médium que recebe, por exemplo, a doutora Nise da Silveira. Recebe, por exemplo, Felipe Pinel. Pinel é o pai da psiquiatria, não havia psiquiatria antes dele. E ele socorre aqueles doentinhos mentais da França, em Paris, no passado, que viviam acorrentados, prisioneiros. Ele era diferente de tudo. E ele vai e corta estas ligações de contenção, liberta, cuida e abre a psiquiatria na medicina. E ele é um dos espíritos benfeitores que, naturalmente, pelos objetivos da equipe, nos dão assistência. Eles fazem o principal. Quando alguém mostra para os médiuns o que houve numa guerra antiga, são os benfeitores. Em que sentido? Olha, se a equipe não tem ideia do que houve, ela não tem o que fazer. Então, uma atividade de uma conjugação harmoniosa, amorosa, feliz entre os dois lados da vida, entre os espíritos preparados e um grupo mediúnico que vem se dedicando ao estudo e a práticas compatíveis com isto. Esse é um caso curioso. Eu tenho um colega de turma, eu tenho muitos colegas de turma em medicina. E aí, esse colega é pediatra e ele pediu para a mãe, depois de todo o sofrimento do Miguel,
que fizesse um contato. Deu o meu telefone para a mãe me ligou, olha, o seu colega e o Debrando, ele cuida dentro de uma equipe do melhor hospital de UTI neonatal do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o meu filho, ele nasceu bem, foi para casa e começou no 10º dia a convulsionar. Levei correndo para a emergência desse hospital e ele está internado há 2 meses, convulsionando epilepticamente, todos os dias, várias vezes ao dia. E não há, doutor Sérgio, remédio anticonvulsivante que controle as crises. Aí eu comecei a me preocupar, porque isso, é claro, é muito sério. Aí eu me informei os detalhes, onde é que ele estava e tudo mais. A nossa casa espírita, Sociedade Espírita Reencontro, é no mesmo bairro, a 3 quadras do hospital. E aí, na primeira segunda-feira, quando eu ia para reunião mediúnica de assistência, eu saí mais cedo de casa, combinei com 2 colegas, um deles, de São Paulo, trabalha conosco, psiquiatra infantil. E uma médium muito preparada também, que é médica também, fomos lá conhecer o caso no hospital. Então, reparem o vídeo do Miguel numa crise convulsiva tônica. Existe tônico-clônica, clônica pura e tônica pura, que é a dele. Reparem os olhinhos piscando sem controle e o bracinho direito fazendo uma espécie de uma extensão forçada. É a crise convulsiva tônica. Vê se dá para ver. Isso é completamente patológico. Aqui não é transtorno mental, aqui é doença neurológica. É outra área. Apesar de que na infância elas duas são muito próximas. Eu tenho vários pacientes que têm autismo e também têm convulsões. Também tem TDAH. Então, às vezes é simples, mas às vezes é complexa. Ele está em crise, internado no hospital. Nunca se viu por lá tantas crises num menininho pequenininho, praticamente recém-nascido. Dá para vocês perceberem que isso não é normal. Essa é a foto, a única que a mãe me mandou, quando ele, depois de nascido, chegou em casa. Estava muito bem. Então, isso é antes do 10º dia. A partir do 10º dia, tudo mudou. E aí, o que acontece? Nós fomos visitar no hospital, antes da mediúnica. Conheci a equipe médica, conheci o pai, também estava, pai e mãe. E aí, interagimos um pouco, conversamos sobre o que o Debrando solicitou, que nós íamos fazer o quanto antes, que é abrir o caso dele para ajudar. Aproveitei e fiz uma prece e fiz um passezinho nele. Porque estávamos ali, éramos mais 2 da casa espírita, éramos uma equipe. E já poderia ser algo útil, mesmo uma sementinha bem pequenininha, né? Quando nós abrimos o caso, naquela mesma semana, não foi na segunda-feira, qual era a história? Ele era, na vida anterior, diretor-presidente de uma empresa de remédios. Uma empresa conhecida no mundo inteiro. E ele autorizava que funcionários da empresa fossem à África e fizessem experiências em crianças e jovens, sem nenhum protocolo de pesquisa, porque em ciência médica tudo é escalonado. Você começa de um jeito e vai indo para ver se pode continuar e chegar a fazer
um estudo próprio, prospectivo, duplo cego, etc., envolvendo pessoas, para testar uma substância supostamente benéfica. Ele não ligou para nada disso, autorizou, o pessoal foi lá, era uma suposta substância benéfica, morreram dezenas e dezenas de crianças. Quem se importa com a África? Nós não conversávamos isso antes? De maneira velada, escondida, perversa, cruel. Isso é experiência em anima nobile. O que é anima nobile? Ser humano, experiência feita sem qualquer protocolo adequado de metodologia científica médica. E aí o que acontece? Morreram até adultos. Quando eu abri o primeiro atendimento, tinha gente sofrendo por todo lado. Tinham mães com ódio dele, porque por mais que ele fosse o líder da empresa, como a iniciativa cruel partiu dele, podia ter sido de outro, a ligação fluídica aquela que nós comentávamos é com ele. E é por causa dessa ligação que ele, quando reencarnou, foi viver isto de uma maneira nitidamente kármica, pelo que ele havia gerado de prejuízo médico, espiritual de tantas vítimas. Eu tive que abrir o que é incomum 3 vezes pelo tamanho da demanda dos sofredores. Não é só tamanho, gente, no sentido numérico. É mais, nesse caso, no sentido qualitativo do sofrimento. E aí eu tinha que ter nas mais de uma, na verdade 3 reuniões, oportunidades das médiuns, a maioria são mulheres, sempre são elas na frente de tudo. A ideia qual é? De estarmos acolhendo, dialogando, conversando, para darmos às vítimas aquilo que todos devem receber. Na verdade, nós temos que trabalhar a prevenção de casos assim. Como? Virtudes morais ao invés de vícios. Egoísmo, orgulho e vaidade geram estas coisas. Na origem dos mais frequentes males da medicina contemporânea. Pois bem, abrimos, cuidamos, tinham mães muito queixosas, para eu dizer de uma maneira amena. Passaram-se poucas semanas e aí a mãe começou a me enviar. Aqui a criança, reparem que no slide anterior, a criança está cheia de eletrodos na cabeça, ela era monitorada do ponto de vista do eletroencefalograma 24 horas por dia. Depois daquele dia número 10 de vida, ela viveu na UTI 2 meses inteiros. Eu nunca tinha visto isso. E os colegas insistindo com os anticonvulsivantes, que é o que a medicina tem. Mas nenhum deles, individualmente ou de maneira associada, controlavam as crises. Ele, entubado com insuficiência respiratória, já ali traqueostomizado, para assistência ventilatória mecânica. Por quê? Porque as crises podem atrapalhar a respiração e as drogas anticonvulsivantes são sedativas e podem sedar tanto que não tem drive respiratório para respirar. Então tem que cobrir com toda a proteção. Eu até brinquei, e o Debrando, poxa vida, você demorou muito para sugerir que a mãe fizesse contato. 2 meses. Enfim, ele comentou lá um aspecto, um colega de turma excepcional. Dr. Hildebrando. Muito bem, aqui vocês vão notar a ideia dele com uma chupeta diferente. Alguém já teve uma desse tipo? Alguém já viram isso? Pois bem, e aqui vocês vão ver que ele está já fora da prótese, sem o eletroencefalograma, de olhinhos abertos, calminho, porque as coisas mudaram.
Então, além daquele passe, quando eu fui fazer uma primeira visita, eu não voltei lá. O nosso trabalho era na casa espírita. E aí nós propusemos que a cuidadora, ou a mãe, ou o pai, viessem nas quintas-feiras, reuniões de fluidoterapia infantil, presenciais, isso foi antes da pandemia, de tal maneira que o bebê recebeu uma vez por semana o magnetismo a benefício da sua recuperação. Por vários motivos. Muito obrigado. Por quê? Porque tomando anticonvulsivante tão bebezinho, tão recém-chegado na encarnação, por mais que seja por uma boa indicação e um bom motivo, as drogas reiteradamente afetam os neurônios. Tem os efeitos positivos, mas tem efeitos colaterais. Outra ideia, ele ser dado 2 meses, o neurodesenvolvimento, a neuroplasticidade ficam comprometidos. O que entra aí? O magnetismo. Mediunidade, magnetismo em medicina. Essa é a ideia. Então, ele foi melhorando gradativamente. O exame do genoma, curiosidade, os colegas de lá pediram nenhuma alteração genética. Às vezes existem, porque às vezes o problema kármico e a obsessão contumaz e o comprometimento perante as leis de Deus podem comprometer a carga genética. E aí a recuperação é mais difícil. Aqui, graças a Deus e aos mecanismos divinos, não tinha nada geneticamente, o que facilita uma boa evolução. E aqui é quando ele volta para casa. Tipo assim, ele não tinha jeito para dizer obrigado, tio. Mas a mãe, o pai, então somos amigos até hoje. Por quê? Porque é o antes e o depois. Os colegas da UTI neonatal ficavam perguntando do tipo, o que houve? Porque 2 meses o hospital inteiro conhecia o caso do Miguel. O que houve? E aí houve a palavra milagre, circulou por ali, não é? E claro, alguém comentou que tinha sido ajuda espiritual vinda de vários lugares, mas também lá do nosso grupo, né? Então, esse é mais um caso, é o caso do Miguel. Posso contar? Jonas, numa altura, o nosso centro lá em Copacabana, nós temos alguns trabalhadores e a Tereza é nutricionista. E ela trabalha no Hospital Universitário de Niterói, Universidade Federal Fluminense. Sérgio, nós temos um caso lá que todo dia que eu estou trabalhando, eu visito ele na UTI. É um caso muito grave, doutor Sérgio. Vamos lá comigo para nós conhecermos a esposa, o caso dele. Eu falei, agora mesmo. O agora foi no dia seguinte, combinamos, saímos do Rio, ponte e chegamos lá onde ele estava internado. Então aqui é ele numa foto da esposa antes de sofrer o que ele sofreu. 32 anos, essa é a esposa dele. Quando eu fui visitar, essa foto fui eu mesmo que tirei. Ele estava em coma induzido por fentanil, entubado, ventilado com prótese ventilatória. Por quê? Porque ele teve um problema médico. Ele não mexia um músculo. Quem não mexe um músculo não respira. Se não é levado para terapia intensiva, não sobrevive. Porque respiração é musculatura intercostal e diafragmática. O que acontece? Conversamos com a esposa e eu e a Tereza fizemos uma prece com a esposa de outra crença, nos recebeu muito bem, soube naquela altura quais eram as nossas intenções, e aí fizemos a prece, aproveitei e ministramos o passezinho magnético.
e voltamos para o Rio de Janeiro. Ela fica em Niterói porque ela mora lá, mas trabalha conosco em Copacabana. O que acontece? Na primeira oportunidade, pela gravidade, como eram graves os outros 2 casos das crianças, na primeira oportunidade nós já vamos procurar pedir ajuda e fazer a nossa parte como encarnados. Guerra medieval e vítimas ligadas a ele. Ele era, até aquela altura, completamente sadio. E aí ele desenvolve uma infecção pelo Zika vírus. O Zika vírus pode gerar microcefalia em bebês. Pode gerar síndrome de Guillain-Barré-Landry-Strauss, que é uma polineuropatia que começa nas pernas e vem subindo. Pode ser mais grave, pode ser menos grave, mas, em geral, tem boa evolução ou prognóstico. Mas o grave é isso, é uma encefalomielite por Zika vírus. E risco de vida. E essa universidade e esse hospital, excelentes neurologistas, que se debruçaram sobre o caso para fazer tudo o que seria possível. Só que para essa situação, tudo é quase nada, a não ser mantê-lo vivo, sustentando a vida de maneira artificial em terapia intensiva. Cuidamos nos padrões habituais, com médiuns muito preparados, e entramos naqueles domínios antigos e vejam coisas de séculos atrás, gerando predisposição a sofrimento com um tipo de ligação, de elo, que ninguém imagina isso na prática clínica. No dia a dia, durante a relação médico-paciente, durante o exame físico, ou quando você pede exames de imagem ou exames de laboratório, ou quando você faz a estratégia de abordagem terapêutica. Ninguém ainda, quase hoje, pensa que as origens podem ser recentes de vida anterior, como naquele caso da criança, mas pode ser coisas de séculos. Se está pendente, se a misericórdia de Jesus não foi, porque não havia como evitar um sofrimento desse tipo, é porque esse sofrimento faz sentido. Mas não é para nós ficarmos espectadores. Por que as ferramentas espíritas? Para podermos abordar e procurar as melhores mudanças. Ele começa a melhorar. E aí fazem uma traqueostomia, suspendem a sedação, sondinha nasointeral para alimentar desde o primeiro dia, e ele começa a abrir os olhos porque o fentanil, o droperidol, o diazepam foi sendo suspenso. Nada como sorriso, não é? Ele já fora do respirador, aquele tubo branco é só para oxigenar melhor, umidificar o ar inspirado, apenas isso. Ele já respirava por ele próprio e quem não move um músculo não sorri, como ele está sorridente ali. Então, Zika, microcefalia em fetos e bebês, Guillain-Barré, e a dele, que é essa ADEM, que é a encefalomielite aguda disseminada. Para vocês terem uma ideia, outro aspecto dos neurologistas de lá, gente, como é que ele pode, depois de tudo aquilo que nós acompanhamos por tantas semanas, ele possa ter melhorado, como que, mas não exatamente de uma hora para outra. A melhora foi tão grande que ele foi, com a esposa, entrevistado no jornal O Globo. E contando, porque ele se recuperou, ele contou como foi a experiência dele antes, se ele lembrava alguma coisa durante o coma induzido por sedação, ou depois.
E o jornal fez isso nem tanto pela boa melhora e recuperação que ele apresentou, mas era um testemunho do que é viver na terapia intensiva. Naquelas condições, ele era como uma múmia cadavérica, só que viva, porque o aparelho cardiovascular e todo o restante funcionaram muito bem. O problema era estritamente neurológico por causa de uma doença viral infecciosa. Esse caso é de Salvador. Esse é o Guilherme, é o Gui. E aí, essa mãe, ela, não sei bem como é que ela chegou, mas foi por alguma coisa de comunicação. E aí eu pedi do mesmo, nome completo, idade, endereço, no caso, vídeo. O que vocês veem? Uma criança de 6 anos, queridinha, com uma crise de agitação psicomotora, uma crise de ansiedade. Mas eu já sabia que era mais um caso de TEA, de autismo. Esse é TEA 3, nível de suporte, que é o mais grave de todos. Mais grave do que o Rafa, que foi o primeiro de hoje. Pois bem, dificilmente nós vemos casos tão dolorosos, tão sensíveis, com tanto sofrimento. Então ela foi mandando os vídeos e nós um dia levamos para a reunião mediúnica. E aí o que acontece? Algum tempo depois, não me lembro quanto, a mãe mandou esse vídeo. Mas aí aconteceu algo curioso, porque nós temos reuniões mediúnicas várias vezes por semana para poder atender da melhor maneira a demanda que existe hoje, né? E aí, numa quinta-feira, à tarde, de 3 às 6, é um dos nossos espaços de trabalho mediúnico. E aí, quando eu estava dirigindo de Copacabana para Barra da Tijuca, trânsito, eu recebo uma mensagem dela. E aí ela diz assim: vocês atenderam o Guilherme? Ela chama de Gui. Eu falei: atendemos. Mas o que vocês fizeram? Olha, fizemos aquilo que é habitual. E aí ela disse: puxa, o Guilherme, ainda agora, ele está com outro jeito. Eu falei: ah, é? Então, enquanto eu dirijo no trânsito para casa, filma ele de novo e me manda. Antes de eu chegar, porque o trânsito era muito extenso, né, grande, eu vejo esse vídeo. E aqui ele fazendo algo que não deve fazer, que é usar uma tela, usar um celular ou usar um tablet, é completamente desaconselhável, porque gera hiperexcitabilidade neuronal, aumenta a inflamação, não pode usar. Crianças comuns, 1 hora por dia, e não 12, como muita gente usa, de uma maneira permissiva. É completamente desaconselhável. Mas, enfim, ela grava e é mais ou menos isso. Sorriso do Guilherme agora surgiu. Acho que tem som que nós não estamos ouvindo, ela pedindo para ele sorrir. Ó. Dá um salve, mamãe. E dá um salve.
Por quê? Porque ele agora é mais ele mesmo. Ele é mais ele mesmo numa vida, mesmo com 6 anos, recém começando, sem a carga que estava sobre ele. E o mais, ou tanto quanto importante para dividir com vocês, é que todas aquelas almas ou espíritos que estavam no mundo espiritual, que tinham sido vítimas de algo que ele também era, pelo menos corresponsável, estão livres, estão resgatadas. Onde estavam? Nas regiões escuras da Terra. São observadas, são resgatadas, eu diria, recebem o diálogo fraterno, o magnetismo, não só da equipe encarnada, que conta, porque nós encarnados é que temos fluido vital, mas não tem o magnetismo espiritual. Eu esqueci do café. E café esfria. Brincando, estou brincando. Então, o que acontece? É uma medicina que parte do plano físico, mas é uma medicina como não existe outra, que vai cuidar dos desencarnados em aflição. Libertação e encaminhamento deles. Muito bem. Ao sotaque baiano. Um pouco forçado o sorriso, mas... Então, mais um caso de criança com um problema na área da saúde mental. No caso, um autismo que era 3, eu até diria 3,5. Eu brinquei e veio a consequência, né? Deixa eu tomar, senão eu vou esquecer de novo. Muito obrigado. Então, a ideia de que é isso que nós precisamos e que a desobsessão, a reunião mediúnica séria e a fluidoterapia, o magnetismo de Kardec, de Cura, de Mesmer, aplicado como uma segunda, vamos dizer, providência depois da libertação que se pode obter com a reunião mediúnica, as coisas acontecem. Eu estava nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, numa cidade chamada Marlborough. Estava terminando uma palestrinha no domingo de manhã, às 10 horas, então já era o quê? 11h30, mais ou menos. Chega, eu vejo, assim, de onde eu estava, vem uma mãe, uma senhora, trazendo para perto uma criança que me pareceu mesmo de longe uma criança sindrômica. Numa cadeira de rodas ou num carrinho de bebê especial, não é o carrinho de uma criança convencional ou que esteja normalmente vivendo a sua vida. E aí ela diz, olha, doutor Sérgio, eu vim porque o Luiz, que trabalha nesse centro, como chama o centro? GETU, Grupo Espírita Trabalhadores da Última Hora. Fui lá umas boas vezes. E nessa altura, depois de concluída a palestra, ficamos ali conversando e a mãe me diz, olha, nós até viemos do Brasil para morar nos Estados Unidos em busca de uma medicina melhor. De uma medicina para fazer frente, no bom sentido, não é, a um caso delicado da minha filha. E aí conversamos ali, não é? Depois eu conversei com o Luiz também, e assim que eu cheguei em casa, eu fui recebendo os vídeos e em algum momento nós abrimos, como eu costumo dizer, o caso dela. Primeiro vídeo. Como vocês podem perceber, ela numa crise importante, convulsiva. O problema desta menina era
síndrome de Rett, R-E-T-T, que o neurologista pediátrico cuida. Porque como ela é genética, as manifestações convulsivas se apresentam logo. E a mãe mudou a família toda à espera de uma medicina de melhor condição de ajudar a filha. Qualquer um podendo, nós faríamos. Pois bem, essa é a cadeirinha que ela veio exatamente assim. Olha a outra crise. Toda hora as crises, ela ficava contida dentro de casa. Porque senão ela se machucaria, cairia e teria outros problemas além da própria questão neurológica. Ou vocês percebem que é uma crise? O piscamento das pálpebras faz parte da crise. Tem que ficar sentadinha, porque pode broncoaspirar. Então é um conjunto de cuidados e uma atenção familiar permanente em casa. Não é apenas a crise convulsiva. É nítido que ela está numa crise que envolve o psiquismo. Isso é uma crise, é como um tormento. Daí o choro. Os pais já se acostumaram, mas nós nunca vimos as coisas assim. Sofrimento. A mãe filmando para nos mostrar, para nós termos uma ideia da gravidade e o quanto antes levarmos o caso para o atendimento. O que acontece? Passou um tempinho, não me lembro quanto, aproximadamente um mês. E aí a mãe me manda esse vídeo. Era um dia, um domingo, era quente, era de verão, e eles, com ela já melhor, levaram ela para brincar no parquinho da cidade, em meio aos chafarizes. Isso nunca tinha sido possível. Ela continuou fazendo fisioterapia porque ela perdeu massa muscular de tanto tratamento, de tanto repouso, de tantas convulsões sem controle. Ela anda com dificuldades, mas ela andar assim, soltinha. Olha o sorriso da mãe e da avó. Isso nunca houve antes. Então é uma síndrome genética rara, graças a Deus é rara, mas conhecida na neurologia infantil pediátrica. E a ideia qual é? Reparem que nós buscamos as origens no passado. Cuidamos do que os médiuns constatam. Associamos o passe, a fluidoterapia espírita, o magnetismo de Mesmer. E as coisas costumam evoluir muito bem. E os colegas que vão conhecendo o antes e o depois ficam com uma grande interrogação. Por isso, como eu comentei, congressos mundiais de psiquiatria. Agora, em maio, vai ter um encontro como o de Jerusalém, eu não sei se eu falei ontem. Vai haver um summit de espiritualidade e doença psiquiátrica em Boston, na Harvard Medical School. E aí vem colegas do mundo inteiro, vão ter uns 500 de novo, cada um trazendo a sua contribuição. E quando eu enviei para lá sobre o autismo, associei até um outro tema, que é a ciência da vida após a morte, eles aceitaram. Agora é pedir ajuda para viajar. É agora em meados de maio. Pois bem, é a Ana
com 4 anos. Esse é um caso de São Paulo. Posso contar? O que acontece? A criança nasceu e já no nascimento ela não tinha movimentos. Até para se alimentar, porque nada mexia. Não era zika, como foi lá aquela coisa do outro caso e etc. Isso que vocês vão ver agora, essa imagem, é um vídeo. Parece uma foto, porque está tudo parado, inclusive a própria criança. A criança não está dormindo. Ela está de olhinhos abertos e tendo o jeito dela. Síndrome de Prader-Willi é genética e ela é uma síndrome delicada na infância. Totalmente passiva, mas respira e pode ingerir o leite materno, por exemplo. E foram mandando. E aqui, ó, é a fisioterapeuta atendendo a criança, a Livinha, em casa. Reparem que ela não se mexe. Tudo depende de quem está sustentando, segurando. Havia um drama no passado, pendente. Se deixa, ela cai, ela tomba, porque não tem musculatura de sustentação do corpo. É a Lívia. Agora ela está do lado oposto. Tem que ter jeito para contê-la, no bom sentido. Porque se deixar, parece que ela está compensando aquele período de inatividade ou de dificuldade. Vocês imaginam a felicidade da mãe e do pai? Comparando o antes e o depois? Aí teve uma festa de aniversário no play do prédio. E ela foi convidada. Ela hoje é uma criança normal e, curiosamente, a genética dela tem a síndrome. Então, isso é interessante de nós pensarmos. Apesar de uma base no genoma, no seu diferente aspecto, o fenótipo mudou para normal. Às vezes, mesmo que fosse uma melhora razoável, já é para se comemorar. Mas aqui, pode convidar, tio, para todas as festas que eu estou dentro. Bailando e chamando a atenção dos convidados, como nesse caso. Mais um caso agora de adulto, um caso raro, incomum. Um jovem no Rio de Janeiro, com seu emprego inteiramente normal, faz uma gripe, influenza, evolui, como muitos evoluem, com uma síndrome respiratória aguda grave, insuficiência respiratória por pneumonia bilateral extensa. Levado para o hospital, aquele mesmo hospital do Miguel, em Copacabana, um dos melhores do Rio de Janeiro. Atendido na emergência, levado direto para a UTI. Quando nós íamos começar uma reunião mediúnica numa quinta-feira, chega a Isabel, que é fisioterapeuta, trabalha conosco há 30 anos, não é médium ostensivo, é médium de sustentação, de passe. Sérgio, tem um caso para hoje. Eu falei, calma, Isabel, eu nem fiz a prece ainda e eu tinha uma lista de casos para atender com a equipe naquela quinta-feira. Tá bom. Aí ela sentou, fizemos a oração de início, a leitura de Emmanuel. Tá bom, Isabel, o que houve? Olha, a esposa de uma, que é minha colega de fisioterapia, a esposa de um jovem,
me ligou de manhã, desesperada, aflita, chorando, dizendo que o médico principal da terapia intensiva do hospital, a UTI de adulto, ligou dizendo: olha, não temos muito mais o que fazer. Do tipo, esposa, prepare-se, porque ele está há 15 dias em prótese ventilatória, recebendo oxigênio a 100%. Eu trabalhei em terapia intensiva quase a vida toda, nunca vi isso. 100% você usa num pós-parada cardíaca que o paciente recuperou e depois você ajusta e diminui para mais ou menos 35%, 40%. Aí ela explicou, olha, quando os médicos iam diminuir a oferta de oxigênio, o coração começava a parar, bradicardizar. Se continua, ele para, não pode deixar, volta para 100%. E nada do que eles fizeram mudava isso. Por quê? Porque apesar dos antibióticos, apesar de todos os cuidados, de uma excelente terapia intensiva do Rio, as coisas foram assim. E aí eu falei, é mesmo, Isabel, esse caso é agora. Ele é mais grave dos que eu tenho na minha lista. A prioridade, por quê? Risco de vida iminente. E aí nós entramos, era uma guerra de novo. O que tinha de vítimas visualizadas pela vidência das médiuns era uma coisa muito impressionante. E na época, não era tão recente a guerra, ele era líder de um dos exércitos. E um combate que foi muito feroz. E combate feroz é o quê? Sofrimento, dor, desencarnações em grande quantidade. Tanto do exército dele, como do exército contrário. E aí o que nós temos que fazer? Cuidar de todo mundo. Todos os que estão vistos em sofrimento precisam ser acolhidos. E aí o que nós trabalhamos naquela altura é o que nós chamamos de efeito de campo, sobre o qual ontem nós conversamos um pouquinho, pelo que eu me lembro. Então, de novo, nós só interrompemos quando os últimos terão sido devidamente beneficiados, tratados pelo magnetismo, direcionado para desencarnados. Nós ontem conversamos e Mesmer tratou de magnetismo para encarnados. Kardec, da mesma forma, Barão de Dipoté, Deleuze, todos eles do mesmo modo, porque naquela época foi antes do Espiritismo. Então não se sabia de reunião mediúnica, de obsessões, de espíritos ligados a pessoas doentes. Isso tudo só veio pós-Kardec. Só que agora que veio, o que nós fazemos? Vamos cuidar do mesmo magnetismo de boa vontade, direcionando para o mundo espiritual. E aí, meus amigos, uma consideração que ontem eu não lembrei de partilhar. Quando você usa do magnetismo de Mesmer, do passe, de boa vontade, magnetiza a água, você está fazendo para encarnados. Quando você faz para encarnados, lembra a história das duas pilhas? Que uma cheia abastece a outra que estava quase vazia? Então essa é a regra quando nós pensamos em magnetismo. Paciente deitado, paciente sentado, paciente na emergência, paciente na terapia intensiva. Tem experiências aqui que não estão nesse arquivo, que eu até gostaria de partilhar com vocês, mas eu acho que desta vez nós não poderemos fazê-lo por causa do tempo. E aí o que acontece? Se você direciona pela prece, pela mão imposta, mas direcionando para as vítimas de todo aquele conflito cruel, quando você usa a massa que você irradia das mãos, das pontas, que massa é essa? É a massa bem pequenininha do ectoplasma do magnetismo de quem está magnetizando.
Então, se você dedica isso aos desencarnados, a coisa muda de figura. Por quê? Lembram de uma equação do tio Einstein? Energia é igual a mc ao quadrado. E é igual a mc2. Vocês lembram? Vocês tiveram infância. Isso se aprende na infância, não é? O que acontece? A m é a massa. Então, mesmo que você ofereça uma massa quase ínfima, mais palpável, mensurável, ela está multiplicada pela velocidade da luz c ao quadrado. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, por exemplo, se o preto velho, num ambiente espírita ou num ambiente de umbanda, através de um médium, ele estala os dedos, como muitos fazem, ele está dedicando aquela massa mínima com uma energia que é algo prodigioso se conduzido para o mundo espiritual. E mesmo que nós não trabalhemos desse modo, não importa. A imposição de mãos, a irradiação, lembra de Mesmer falando de magnetismo da prece? Que magnetismo é esse? Tem a ver com o que você irradia, sempre com algo que começa no pensamento e no sentimento de amor, mas que inclui algo da massa física, do duplo etérico, moléculas sadias de Kardec. Por isso que o resultado é impressionantemente favorável. Deu para entender? Porque a energia é muito alta, mesmo com atitudes muito simples. Enfim, eu nem sei por que eu falei isso agora, mas tudo bem. Não reparem, é a idade. Não é? Depois dos 30. Então, o caso do Rodolfo foi assim. Nós cuidamos, vamos dizer, de uma infinidade, tanto do exército dele, que morreram também, desencarnaram pela crueldade dos outros, mas guerra é guerra, no sentido de que todos são prejudicados. É a maior expressão do desatino, da indigência moral dessa humanidade. Por isso que em 6.000 anos nunca tivemos 100 anos de paz, por isso que nesse domingo estamos aqui conversando 50 guerras. Essa é a nossa realidade. Pois bem, fizemos o que tínhamos que fazer. Tem um segundo detalhe, mas eu vou deixar de lado, que foi devidamente também contemplado pela equipe por alerta, porque como eu tinha vários casos e foi tudo muito bem nessa primeira abordagem, eu pensei assim, tá bom, vamos para o outro caso. E aí uma médium, Soraya, pediatra, uma médium ótima, Sérgio, o espírito tal está te dizendo, vejam, assim mesmo, se você quer ajudar o Rodolfo, continue. Aí eu guardei de novo os outros casos, e aí é a mesma abertura de caso, mas é uma etapa adiante. E aí era um contexto dessa vida, de alguém que tinha uma inveja dele na empresa em que ele trabalhava, que queria o cargo dele e mandou fazer algo lamentável para que ele adoecesse e morresse. Dito em bom português. E aí não teve jeito. Para médium me dizer que tinha que continuar, eles mostraram por que tinha que continuar. Para que a ajuda se completasse. E aí foi mais meia hora para desfazer tudo aquilo. Anular aquilo tudo. Lidar com criaturas trevosas e abissais ligados a essas práticas tão comuns no Brasil, infelizmente. Enfim, acabei falando. Por isso que uma pessoa jovem, saudável, faz uma gripe, não é sempre por isso, mas nesse caso foi. Por isso que ele evoluiu tão mal.
E o risco de vida era iminente. O colega não ligou para a esposa? Dizer, olha, é tipo assim, ó, já jogamos a toalha. Conhece essa expressão? Tipo assim, olha, de nossa parte, não sabemos mais o que fazer, é uma espécie de desistência. Mas olha que bonito, por um lado, a concatenação. Ela lembrou a esposa da Isabel, sabia que a Isabel era espírita, a Isabel veio afobada para a mediúnica de quinta-feira, deixamos tudo de lado e as coisas boas aconteceram. Esse é o caso que eu mencionei. Aqui ela fotografou a imagem anterior e aqui chegou mais perto, no mesmo momento. Ele entubado, em coma induzido, edema periorbitário, porque estava há 15 dias, isso gera certos edemas no corpo, e essa era a imagem. Aqui ele começa a melhorar, 3 dias depois. E os colegas, inclusive aquele que ligou para ela para dizer da toalha, para alertá-la. E aí ele começa a melhorar, suspenderam a sedação. Ele estava aqui traqueostomizado, ainda na UTI, e aí na próxima fotografia, ele já na semi-intensiva, sem respirador, é só aquele enriquecimento. Do lado direito, a irmã, e do lado esquerdo, a esposa. Sorriso não diz tudo? Claro que foi um sorriso para foto, mas ela enviou que é para nós tivéssemos uma ideia. Aqui é um fisioterapeuta, ela mandou essa foto também, e de novo o sorriso dos dois, pelo êxito da medicina. Ninguém soube o que houve, mas houve, que é o que importa. Não importa quem fez, quem ajudou. Importa que um contexto de amor procurou as melhores providências conhecidas para uma eventual recuperação que, graças a Deus, aconteceu. Posso contar? Gente, o que é isso? Vou abreviar, porque hoje tem um horário mais de cuidado. Eu não sei se vai dar para perguntas e respostas. Vamos ver. Porque nós temos que meio-dia, mais ou menos, irmos interrompendo, temos que almoçar, ir para a estrada, para ir a Confins, para pegar o avião, etc. Vamos administrando juntos. Eu recebo um telefonema, doutor Sérgio, lembra da época do Skype? Por Skype. Aqui é a Viviane, eu já tenho um filho, que é o Mateu, mas agora eu estou grávida de um menino. E eu estou vindo do ultrassom pré-natal e eu fiquei muito abalada porque o ultrassonografista diz, olha, o seu filho tem uma dilatação da cabeça por uma dilatação dos ventrículos laterais do cérebro, que todo mundo tem. Só que ele tinha algo que chamou a atenção do colega especialista em ultrassom. E aí ele falou, procure alguém da pediatria, da neuropediatria e da obstetrícia, porque isso pode mudar a questão do parto e etc. Pois bem, a criança, quando ela fez o pedido, nós levamos para a mediúnica. Era uma guerra, de novo. Ele era piloto da Força Aérea Americana, Guerra do Vietnã. Morte de civis vietnamitas. Nunca vi tanta gente de olhinho puxado. Tudo desencarnado, tudo estropiado pelos efeitos das bombas que ele apertava e as bombas caíam em cima. Então, ele nasceu muito bem. Mais ou menos, de novo, no 10º dia, ele começa a ter uns abalos. E aí o marido falou, olha, Vivi, isso aqui não é normal. Aí ela, sabendo que já tinha havido um atendimento, ela já me mandou os vídeos. Então esse é um vídeo. Olha os movimentos dos braços e da cabeça. Isto não é normal, mas é muito raro. Nenhum médico na Austrália tinha visto isso.
Olha o desespero que vem junto. Calma, meu filho. Um pai super querido, uma mãe também. Nunca vocês vão ver esses movimentos. Isso lembra o tremor do Parkinson. Isso lembra um conjunto de síndromes: coreia, atetose, balismo, distonia de torção, La Tourette. Só que em bebê, assim, nunca ninguém tinha visto isso. E ela foi mandando o vídeo. Vocês já imaginaram a preocupação dos pais? Atendemos, cuidamos do que tínhamos que cuidar e algumas semanas depois, não muitas, ele já era outra pessoa. Olha o rostinho dele, sorrisinho. Essa banheira em casa é um spa. E ele curtindo o spa. Só para vocês saberem, ele nunca mais teve qualquer tremor. Mas teve um particular nesse caso. No segundo atendimento, e nós no Rio, ele em Sydney com a família, ele foi a meu pedido desdobrado, se manifestou por incorporação psicofonia, já como um jovenzinho, bem pequeno, tipo 10 anos, interagimos, conversamos, ele se mostrou completamente arrependido do que havia feito, em parte cumprindo ordens dos superiores, porque é a hierarquia militar, mas ele realmente extrapolou. E aí entrou a parte dele. E aí ficamos amigos. E aí eu tive uma ideia curiosa. Eu pensei na ideoplastia. Isso é magnetismo. E eu criei, eu com a espiritualidade, por conhecer neuroanatomia com todos os detalhes, até porque eu ia ser neurologista nos primeiros anos da faculdade, eu crio ideoplasticamente um cérebro perfeito, com ventrículos laterais do cérebro absolutamente de tamanhos normais. Quando a espiritualidade sabia o que eu queria. E quando eu comecei a comentar, olha, eu vou colocar em você uma espécie de uma medicação, logo que eu puser, você vai adormecer, porque isso é típico. E nós vamos te levar para casa com toda a segurança, tudo vai correr bem e esse seu dodói vai passar. Eu assim, antevendo. Aí o que acontece? Quando eu estou quase finalizando a estrutura, o cérebro começa a ficar iluminado. Nunca vi isso. Não era a luz que eu gostaria, era a luz dos benfeitores. Tipo assim, já que você vai colocar isso que você criou ideoplasticamente, que venha amor, luz, todo o benefício do mundo maior, para que ele fique bem. Porque se o caso chegou até nós, acabou. É para buscar toda a melhor ajuda possível. E aí eu coloco em ressonância com a parte que veio desdobrada de lá, do perispírito, separou o mental inferior do mental superior, enfim, astral, etc. E aí nos despedimos e concluímos o atendimento. E algum tempo depois, ela já manda... Saúde. Ela já manda esse primeiro vídeo. Eu fiquei com vontade de buscá-lo para mim. Sério? Cheguei a propor. Vocês não estão cansados, não? De jeito nenhum. Nem vem, doutor Sérgio. Ainda mais depois desse estágio, né? Não é um spa? A Viviane dando banho e o pai filmando. Depois ele é levado para ser secado e vestido. Vocês sabem o que é eu dizer nunca mais nenhum tremor?
Esse é um problema raríssimo neurológico, mas de uma causa, claro, espiritual antiga, mas de uma causa de algum problema gestacional do desenvolvimento embrionário fetal. Por quê? Ninguém sabe. Vocês não trariam para o Brasil? O mais interessante, isso é um exame de imagem feito 3 meses depois daquele que mostrou a dilatação dos ventrículos laterais. A melhora fez os colegas pedirem um novo exame de controle. Esse é o resultado. Se vocês fizerem a leitura, ventrículos laterais normais. Cérebro completamente normal. Então não é só espiritual. Olha o efeito do magnetismo mudando. E o que é interessante, ele vindo lá de longe, incorporado na médium, a assistência daqui, com ideoplastia, com os benfeitores, tudo por ele. Toda a equipe, ninguém mais quer saber de outra coisa naqueles minutos do que o benefício para ele. Enfim, dá para reconhecer que é ele. É australiano, levei a minha prancha e surfamos juntos. Criança australiana em Bondi Beach, todo mundo surfa, meninos e meninas. E aí eu levei a minha prancha. Fui para lá por causa da divulgação doutrinária. Eu estive na Austrália 7 vezes. E 4 vezes em Auckland, na Nova Zelândia também. Vou mostrar. Isto não é propriamente crise de ansiedade. Isso faz parte de um autismo nível 3 de suporte. Vocês já imaginaram? Olha a idade dele. 7 anos. Olha o sofrimento desde o início, 2, 3 anos de idade. Uma reunião linda para ajudá-lo. Tudo que foi detectado foi muito bem acolhido, encaminhado. E ele começou a melhorar. Frequentou o grupo espírita aqui no colo da avó. Frequentou o reencontro para receber o magnetismo, o passe, a fluidoterapia durante pelo menos 2 meses. E foi melhorando gradativamente. Essa é a mãe, Juliana. E ele olhando de canto de olho, desconfiado. Por que estão me fotografando? Posso? Mais um? O 18. Eu estava saindo na Barra de um centro espírita, tinha feito um estudo de medicina com espiritualidade, eu estava no corredor indo para buscar meu carro, e aí vem um senhor de uns 45 anos, olha, doutor Sérgio, deixa eu lhe falar, eu tenho uma amiga que tem um filho com um problema muito sério. E pelo que eu vi o senhor apresentando hoje, seria tão bom se o senhor pudesse dar uma atenção para ela. Eu peguei um cartãozinho desses que eu ando sempre, entreguei para ele, pede para ela me escrever. Ela me escreveu, mandou essa foto. Se você olha a foto do Lucas com 4, nada te chama muito a atenção, não é? Como em outros casos acontece. E aí ela me explicou, e ela disse por e-mail ou por WhatsApp, não me lembro, retardo mental, crises graves de agitação psicomotora, ansiedade, agressividade, movimentos anormais dos braços, pais com imensas dificuldades de cuidar dele, separação, ideias suicidas tanto da mãe como do pai. Também nunca tinha visto isso. Ataques de raiva, ausência de sono. Quando falou ausência de sono, eu lembrei, a criança com TEA, que era o que se julgava que ele tivesse,
em geral dorme bem, espontaneamente. Se preciso, a gente usa melatonina, gotinhas para facilitar. Mas é muito raro precisar de medicação. A ausência de sono, aí eu lembrei de uma outra síndrome. Olhem isso, o vídeo, o único vídeo que ela me mandou. Isso não é manha. Ele é muito e sempre foi muito bem tratado. Não é castigo, não é efeito de nada equivocado. Às vezes, trabalhar nessa área da medicina com espiritualidade faz nós termos uma ideia de um mundo que é na Terra, mas que é desconhecido da imensa maioria. As atitudes do Lucas vêm nos assustando muito, em virtude de seus ataques quase que diários, que são acompanhados de explosões de muita raiva, nos quais ele se agride aos que estão ao seu lado e também tenta quebrar a casa toda. Hoje, ele tem somente 4 e ainda conseguimos segurar suas explosões, mas temo pelo futuro. Ele com 15, levamos o caso. Era uma situação... Já vou contar. A síndrome de Smith-Magenis refere-se à afecção onde ocorre a deleção, que é a perda, de parte do braço curto do cromossoma 17. O que essa síndrome gera? O que ele tinha. Por isso eu lembrei. Alterações do sistema nervoso central e periférico, retardo mental, limitações intelectuais, deficiência intelectual, que é mais como se diz hoje em dia, distúrbios de comportamento e alterações do ciclo circadiano, sono-vigília, devido à inversão do padrão de secreção de um hormônio chamado melatonina. Raríssimo. Um caso para cada 25 mil crianças nascidas. Hoje, o autismo nos Estados Unidos é um caso para cada 31 crianças. Muito mais frequente. Difícil o diagnóstico, mas enfim, o diagnóstico chegou. O contexto era diferente. Recente chefe da máfia siciliana, assassinatos, tortura, centenas de vítimas, algumas em estado deplorável, outras com ódio e desejo de vingança. Campos magnéticos preenchidos de amor e luz, resgate de todas as vítimas, melhora das condições físicas e psíquicas dos espíritos que estavam desencarnados por aquelas atrocidades, encaminhamento para o hospital, que nos dá cobertura, desligamento fluídico de todos em relação ao caso, ao paciente, como tínhamos comentado antes. Melhora imediata de alguns sintomas, mas apenas melhora. E aí, atenuação das crises, mas graças a Deus e a equipe, atenuação das crises. E aí vem meu pai, porque ele via que eu queria abrir outras vezes para ajudar mais, não só o paciente, mas para ajudá-lo a encontrar contextos de outros espíritos que até então continuavam ligados a ele, mas não tinham sido ajudados na primeira atenção que se deu. E aí meu pai, por uma médium, tipo assim, filho, tá bom, fica quieto aí, porque essa ajuda já foi muito significativa. Dizendo, por causa do que ele causou, ele vai ter que viver essa vida, mais uma, mais outra, para poder
melhorar o seu contexto original. Tipo assim, olha, somos da espiritualidade, sabemos o que você pretende e gostaria, mas nós não autorizamos você prosseguir agora. Convidamos para fluido infantil nas quintas-feiras à tarde, e são alternadas com as mediúnicas. E aí a ideia de hoje ele ser um paciente com transtorno obsessivo-compulsivo, que é muito mais ameno do que ele tinha antes. Para concluir, as ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Kardec, Livro dos Espíritos. Nisto todos conhecerão, reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Muito obrigado, meus amigos, por estarem hoje aqui, também na manhã de domingo, e eu me coloco à disposição para perguntas até às 11 da noite.